Muito bem. Ceia de Emaús, por favor. Diagonal. Maneirista. Esse trabalho foi elogiadíssimo da porta do Palácio do Cardeal para dentro. Não estou entendendo. Por quê? Esse Merisi, Maestro Michele, espetacular. Ceia de Emaús, mas essa imagem, nesse momento de contra-reforma, atentem que é sério, é muito bonita, mas para dentro. Não é para ficar em capela, porque tem alguma coisa, observem, por favor. Esse Cristo é maravilhoso, mas não convence no momento. Sem barba, esse cabelo cacheado, esse rosto, né, suave, vocês já entenderam muito bem. Sério, sim, sim. O cesto está quase caindo da mesa. Melhor fazer outro, hein? De fato, na National Gallery está essa maravilhosa composição. Vocês estão vendo que os traços de Jesus aqui deixam a desejar para o momento da contra-reforma, por favor. É maravilhoso. Mas sem barba, faz outro. Os dois são maravilhosos. Por favor, reparem. Olha assim, frango, vinho, panhota, o cesto cardinalício, como era chamado, ou cardinalesco. Aqui a coisa ficou mais diagonal, é um maneirista, né? Diagonal, ervas amargas, pão de hambúrguer, e olha lá. E esse é o Jesus que na contra-reforma convence. Esse é o problema. Esse trabalho, esse claro escuro maravilhoso, essa dramaticidade e, acima de tudo, esse rosto sóbrio, com barba, abençoando, de maneira bem diferente do que aquele outro com oba, né? Comparem. Os dois são maravilhosos pela última vez, mas para a contra-reforma, a virtude está na direita. O outro é muito, né? Não convence. Maravilha, espetacular. É a dúvida de Tomé. Está na Alemanha, esse trabalho em Potsdam. Aqui, a luz vem da esquerda, iluminando o Cristo. Pedro observa, Tiago observa, dizem. E Tomé, com essa sobra, apavorado. Né? Puxa, é impressionante como Jesus diz, põe a mão aqui, como se fosse o seu filho. Você duvidou, né? E esse dedo que levanta a carne. Por que eu estou dizendo isso? Esse trabalho foi justamente elogiado ao extremo. Por quê? Porque no clima de contra-reforma, no clima de divulgação da fé católica, né, não protestante, sim, mas os protestantes também, sim, não estou discutindo que os protestantes condenavam a imagem. E nesse caso, a igreja apostou a quinta potência, levou a quinta potência. E esse trabalho constata, você sente, você duvidou, não pode duvidar. Nós temos a verdade. E essa expressão do olhar estarrecido é ele, né? E o dedo entrando na ferida. Olha, não vi, até hoje, eu não vi nenhum trabalho desse tema com esse realismo contrastante. O próprio dedo que ergue a carne na ferida de Jesus. Bom, aqui ele não foi em cana, ele foi em cana por vários motivos, hein? Briga em taberna, jogou alcachofra na cara do garçom, xingou guardas, fez de tudo. Andava com a espada na cintura, porque o Francesco Maria del Monte fazia um documento para ele poder fazer isso. E esse foi talvez o azar dele. Até que uma ordem religiosa encomendou o tema, né? A dormição de Nossa Senhora. A dormição, não é a Assunção. É o falecimento de Nossa Senhora. Ele entregou esse trabalho, que, segundo Simon chama, é um dos mais maravilhosos temas, né? O falecimento de Nossa Senhora. E as irmãs olharam e disseram, mas, Maestro Merisi, falta nobreza no trabalho, falta essa Nossa Senhora inchada, manto vermelho, sim, manto vermelho, sacrifício do filho, mal se vê uma auréola, Madalena chorando na frente, os apóstolos, falei, pois é o falecimento dela, né? Pés descalços,
Mas Nossa Senhora, no momento em que faleceu, os anjos vieram buscá-la, e ele, que não pensava duas vezes, né, falou, mas, ó, irmãs, não era uma mulher? A senhora Merise é a mãe de Jesus? Pois é, mas é uma mulher. Ela não morreu? Está aqui, uma mulher morta. E olha, por acaso, né, eu passei num necrotério, havia uma prostituta afogada, e eu copiei. Como é que é? O que o senhor fez? E ele falou, e o boato foi sério, que ele havia, imagine o que a superiora desmaiou, foi um escândalo. E se não fosse o cardeal Del Monte interferir, a coisa, primeiro o quadro poderia ser destruído. Vocês sabem quem comprou esse quadro? Quem se honrava em ter essa a dormição ou a morte de Nossa Senhora? Peter Paul Rubens. Rubens, o grande gênio do barroco, ele mesmo. A família, os descendentes de Rubens, é que acabaram vendendo para museu. Mas ele dizia que esse trabalho é fantástico, e é. E só para completar, mais uma vez, a diagonal na composição. Puxa, ele tinha que falar que era uma... né? Foi um escândalo. Quem livrou Caravaggio de pegar o Tribunal da Inquisição, né, foi o próprio cardeal. Detalhes, esse trabalho maravilhoso foi rejeitado. Mas por quê? Nossa Senhora, o menino matando a serpente do mal, Santana, é o detalhe do seio muito sensual. Não foi, esconderam, senão não estaria na confraria de Santana de Parafrenieri. Era para estar no Vaticano esse trabalho, mas foi considerado sensual demais. Aqui a coisa foi pior. Giovanni, qual é o problema? Não. Nossa Senhora dos... É chamado, o quadro tem, perdão, dois nomes. Nossa Senhora de Loreto ou, né, a Nossa Senhora dos Peregrinos. E, mais uma vez, ele foi no realismo. Pessoas pobres, descalças, né, quer dizer, rezando para Nossa Senhora. Acontece que quando o Marquês Emete Cavaletti inaugurou esse trabalho na sua capela, vários artistas foram ver. Havia uma multidão para ver. Caravaggio estava no auge. E várias pessoas viram que a modelo que está para Nossa Senhora era uma das prostitutas amigas do Caravaggio. Foi uma gritaria. Veja, ele colocou uma putana na Nossa Senhora. Foi... Mas sério, hein? Deu boletim. Quem livrou a cara dele, mais uma vez, foi o cardeal Del Monte. E o trabalho, por pouco, não foi, né, destruído. De fato, dizem que era uma das amigas dele. Amiga da filha dele. Belíssimo trabalho, deposição no Vaticano. Esse braço ele copiou da Pietà, ele mesmo disse, está aqui. E aqui ele prestou uma homenagem a um grande xará dele. Inclusive, ele copiou esse braço de uma obra desse xará. Esse rosto é de Michelangelo Buonarroti, certeza absoluta. Está aí. Ele mesmo disse, né, prestei uma homenagem, viu, porque a essa altura tinha bustos de Michelangelo e desenhos do rosto de Michelangelo Buonarroti. É a deposição no túmulo, está na Pinacoteca Vaticano. Esse cotovelo parece que sai da tela. Por causa do quê? Em Via della Scrofa, Campo Márcio, um duelo, uma mulher, uma dívida de jogo, um bastidor político. Veja, o fato consumado nunca chegou a ser realmente... Que motivo? A maioria acha que foi uma dívida de jogo. Muitos também acreditam que a Fílide, aquela da Holofernes lá, da Santa Catarina, teria sido uma protegida de Ranuccio Tommasoni, que era um cafetão, entre outras coisas, e que por causa que ela posou para ele várias vezes, enfim, a maioria dos autores que analisaram esse episódio diz que é um bastidor político. Ranuccio Tommasoni era um chefe de quarteirão, tá? Um espadachim, sabia lidar com a espada muito bem, era né? Tinha várias prostitutas que trabalhavam para ele, enfim, e era da facção pró-Espanha, politicamente.
Ele defendia o clero espanhol. Por quê? Porque no Vaticano tinha a ala francesa, a qual o Merisi e o Del Monte pertenciam, e a ala espanhola. Muito bem. Disputa de poder no Vaticano, é sério. Ranuccio teria provocado essa briga, teria provocado o Merisi, e a coisa aconteceu numa quadra de tênis, né? Um tamborel, e meio que sem querer, o Merisi feriu mortalmente. Ranuccio passa a noite com hemorragia, né? E na manhã seguinte, no dia 29, ele morre. Um duelo de espadas foi considerado ilegal. Caravaggio é acusado de ter assassinado Ranuccio. Para fugir da pena de morte, abandona Roma e vai para Nápoles. E nunca mais regressará a Roma. Nápoles, ele é muito bem recebido. Sua fama era enorme. Ele já havia feito muitas obras para a elite romana. Duas delas maravilhosas, né? Cristo na coluna, né? O açoitamento de Cristo, ou a flagelação, se preferirem, no próprio Museu de Nápoles. Esse belíssimo São Jerônimo, magnífica natividade, com São Lourenço à direita e São Francisco à esquerda. Aliás, São Francisco, perdão, aqui no quadro, gente, à direita e São Lourenço. E o anjo vindo do céu, apontando para Deus, Glória in excelsis Deo, é chamada Natividade. Foi para a Ilha de Malta, saiu de Nápoles, foi para a Ilha de Malta, passou pela Sicília, visitou o amigo dele, Miniti, e se apresentou para os Cavaleiros de San Giovanni, a Ordem de San Giovanni de Malta. É o pessoal que veio da Ilha de Rhodes, é exatamente, tipo teutônicos, tipo hospitalares. E nessa belíssima catedral de São João Batista, alguns detalhes, uma igrejinha, né? Serve. Aqui no fundo, São João Batista batizando Jesus, típico trabalho barroco. Ela é bem barroca. A fachada não, mas o interior é. O mesmo quadro que nós vimos, a mesma obra que nós vimos agora há pouco. E no altar-mor, ele fez, esse é o maior trabalho em tamanho de Michelangelo Merisi, e ele assinou com o sangue raríssimo. Tem a assinatura dele com o sangue que jorra da garganta decepada, que o termo não é a decapitação, esse é a degolação do Batista. Degolado, depois a cabeça cortada e a Salomé com a bandeja para levar para o Herodes. Ele retratou os cavaleiros da ordem e seu grão-mestre. Foi muito bem recebido e sagrado cavaleiro. 3, 4 meses depois, um semestre depois, ele é expulso da ordem, tem documentação, como membro fétido e pútrido. Puta, mas o que ele aprontou? Dizem que ele se envolveu numa briga com um comandante da guarda, que tinha um posto acima. Ele era cavaleiro nessa altura, hein? Desafiou um comandante, foi preso numa masmorra e só fugiu, aqui chama a atenção, fugiu porque provavelmente a ordem permitiu. Porque se ele falecesse, e faleceria, naquela masmorra, e chegasse aos ouvidos do Papa que o grande Caravaggio, o grande pintor de Roma, faleceu nos cárceres dessa ordem, a coisa ia ser complicada. Na própria Ilha de Malta, ele fez esse São Jerônimo, que está em La Valletta, no museu. Aqui ele chega novamente, ele é expulso, né? Ele foge, perdão, ou deixam ele fugir, e depois acertaram as contas, nós vamos chegar nisso já. Passa pela Sicília, e na Sicília ele faz vários trabalhos, orientado pelo Mário Miniti, que tem ateliê famoso. Museu Regional de Messina, Ressurreição de Lázaro. Aqui está Jesus fora do eixo, maneirismo. Caravaggio se autorretrata, e novamente, essa mão, ele falou, eu repeti a mão do meu xará. Aqui está, repito, Caravaggio, ele se autorretrata, com autorização, claro. Sepultamento de Santa Luzia.
dizem que Caravaggio está, deixa eu ver, não. Aqui, exato. A mão do bispo Cobre, que está abençoando a falecida, mas é ele. Belíssima anunciação. Uma das mais belas. Está vendo? O anjo mal se vê a flor, ele vem, abençoa. Ela é um clima claro, escuro, a luminosidade incide no anjo, e esse contraste luminoso que abre as portas para o barroco é dele. Estamos perto do fim. A negação de Pedro. Uma moça olha para o soldado e diz, é ele. Ele fala, mas eu não sei quem é. Está no Metropolitan. Vejam que a luminosidade cada vez mais abre as portas para o chiaro-escuro do barroco. Salomé com a cabeça de São João Batista, Palácio Real de Madrid. De novo, o mesmo tema na National Gallery. Reparem como o tema de cabeças cortadas, começa a aparecer. Tem um porquê. Esta é a confissão. E cabe lembrar uma curiosidade que veio à tona, não digo semana passada, mas no mínimo em 1900, coisa de 1960, 70, descobriram documentos e ficou patente que, primeiro, Davi e Golias é a terceira versão e última. Nessa espada, diz que a virtude condena a luxúria, condena a vaidade, e essa cabeça é ele, certeza absoluta. E esse, Davi, jovem, é ele jovem. Então, é Caravaggio no momento já, do desenlace final, vou explicar o porquê, e esse Davi triste, até olhando, levantando essa cabeça, sim, eu sou um assassino. Por quê? Porque nesse momento, em Nápoles, ele já está em Nápoles, saiu da Sicília, ele apanha saindo de uma taverna, e muitos afirmam que essa surra que ele leva, que quase o mata, inclusive ele fere, curiosamente, essa ferida que o Golias leva uma pedrada, mas existia na fronte de Caravaggio porque ele apanhou. Novamente, documentos, numa pesquisa recente de uns 15, 16 anos atrás, na Itália eu vi isso, li, que ele teria sido, então, vítima de uma agressão, adivinha de quem? Da Ordem de São Giovanni. Ou seja, o deixaram fugir, mas com aquela, um dia nós vamos acertar as contas, porque você transgrediu as ordens da ordem. Você foi expulso, você só não morreu aqui porque o Papa ia ficar pé da vida. Então, é ele se autoconfessando e ele aguardava o perdão. Por uma ironia do destino, quando esse quadro foi feito, quando esse episódio da vida dele, da surra, ele recebeu a notícia que havia um indulto na mesa do Papa Paulo V. O último trabalho de Caravaggio não é esse, não. É esse Martírio de Santa Úrsula, onde ele ainda se autorretrata aqui. Está no Palácio Savallos, em Nápoles. A flechada acabou de partir e feriu mortalmente a Santa Úrsula. Já 1610 é o ano que ele morre. O Papa Paulo V foi ajudado pelo Maria del Monte de um lado e Scipione Borghese. Esse busto não foi o Bernini que fez, da direita foi. Scipione Borghese é simplesmente o sobrinho do Papa Paulo V, que concedeu o perdão, mas era tarde. Em Porto Ercole, ele sai de Nápoles, freta um barco, leva vários trabalhos para dar de presente para o Scipione Borghese, que havia intercedido, né? Mas ele é preso, dessa vez não fez nada, mas ele é confundido em Porto Ercole, é preso numa masmorra, contrai uma febre e é internado no sanatório de Santa Maria Auxiliadora da Confraria de Santa Croce. E como um documento da época relata, abandonado por Deus e pelos homens, ele falece aos 38 anos, está até em italiano aqui, deixei a frase propositadamente em italiano, em dia 18 de julho de 1610. Dizem os documentos, também
ter certeza absoluta que a delegação do Papa chega 2 dias depois do falecimento dele com o perdão que permitiria a volta a Roma. Com 38 anos, a obra dele, imagine se ele tivesse vivido até uma idade mais avançada. Aqui em Porto Ercole, em 2010, quase 400 anos após a morte, dizem que encontraram os restos mortais dele, identificaram. Até aí, né? Está agora no cemitério de São Sebastião, em Porto Ercole. Muito bem, aqui uma brincadeira. O São Mateus está recebendo uma encomenda para as pizzas. Né? Olha, uma de romano, uma de margherita e uma de 4 queijos. Alexandre, amigos e amigas, perguntas, por favor. Não vimos toda a obra dele, mas acho que deu para dar uma ideia da grandiosidade desse maravilhoso artista. Dá para ouvir? Agora está com áudio, Giovanni. Tá bom, Marcos? Tudo bem? Tudo ótimo. Precisamos marcar um almoço, hein? Precisamos marcar antes do Natal, hein? Por favor. Diga, Marcos, alguma dúvida? Você não tem dúvida nenhuma. Giovanni, eu percebi que as obras de cunho religioso, ele evoca muito o tenebrismo. Sim, e as outras obras que não têm religioso, ele não usa tanto esse jogo. Por quê? É para dar dramaticidade à obra religiosa, para dar mais ênfase. Naqueles, você viu, né? Mordida do Lagarto, o Bacchus, os Trapaceiros e outros, né? Ele não dá esse destaque que é famoso no Barroco, né? O chiaro-escuro, que, aliás, você lembra, quem começou com o chiaro-escuro foi o nosso amigo Leonardo, naquela Dama do Arminho, né? Que foi um holofote em cima dela. E o que se sabe é que, por exemplo, olha, esse caso aqui, o fundo a luminosidade destaca, a relação, a dramaticidade da relação figura-fundo, para dar mais ênfase ainda ao tema. Isso era uma exigência dos mecenas, do patrocinador? Não, eu acredito que sim. Né? Lembra daquele Jesus, daquele ceia de Emaús, aquele Jesus sem barba, você vê que tem uma luz, né? Já no outro é tenebrismo puro. É aquele Jesus concentrado, de barba, abençoando. Provavelmente, a linha pictórica, digamos, o estilo que já abre as portas para o Barroco, exigia os próprios marchands, lógico, de dizer, olha, tem que, né, dar uma ênfase. Por isso que, naquele momento da Nossa Senhora morta, disseram, mas, poxa, não tem virtude nenhuma, né? Não tem dramaticidade, quer dizer, não tem anjo carregando. Ele trazia as imagens, como dizem, né? Trazia os temas religiosos para o terra a terra. Inclusive aqui, um anjo, você vê, um anjo apontando com o dedo, isso, que eu fiz a brincadeira, uma pizza daqui e dali, é coisa dele. Porque, na verdade, em outros casos, o anjo aparece não indicando, talvez, ou conversando, mas aqui ele está ditando mesmo o evangelho. Então, são todos truques. Esses ele usava. Ele usava uma coisa do dia a dia para incorporar, além, claro, da dramaticidade da luz. Opa! Obrigado, Giovanni. Imagine. Marcos, vê lá, hein? Mantendo o contato, hein? E agradeço a tua divulgação. Vamos ver se tem mais. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Quem que era? A Nelly está presente. Infelizmente, legal, não consigo saber o nome, mas Giovanni, há uma tela no Museu do Prado, deve ser, que é também Sim. Davi e Golias, não? Então, é dele. Ele fez 3 versões. 3. A primeira, está no Prado, que é o menino agachado amarrando a cabeça do Golias. A segunda, com a espada nas costas, erguendo a cabeça dele, está em Viena, no Museu da História, Kunsthistorisches Museum. A terceira, que é a do ele se autorretratando como Golias e como Davi, está na Galeria Borghese, em Roma. O do Prado é dele. Quer dizer, pode ser que tenha outros pintores que fizeram o mesmo tema, mas aquele primeiro que nós vimos está no Prado e é dele. Certo.
Posso? Oi. Fica à vontade. Oi, tudo bom, professor? Obrigada pela aula Oi, maravilhosa. Beatriz, imagine, eu que agradeço a vossa paciência. Diga, Eu Beatriz, só diga. queria fazer um comentário. Eu adoro essa questão do andrógeno. Tem muito na Sim. obra do Ismael Nery, que é um artista brasileiro que eu gosto muito. E Sim, quando tá você certo. comentou na obra dele, eu fiquei pensando até na questão da Medusa, que acho que é a obra uma das mais famosas da história da arte, Sim, sim, a obra sim. dele. E assim, a Medusa geralmente é uma mulher. É. E ali a gente vê retratado ele, né? Um homem. Se Sim. você puder comentar um pouco sobre isso. Não, olha, o fato da Medusa, provavelmente, como era uma encomenda do cardeal, pelo que eu li, falou, olha, faz a Medusa. Ele deve ter pedido autorização, dizendo, em vez de fazer uma mulher, para dar mais o grito, mais, no fundo, ele colocou, ou é ele, ou é o Minite. Quer dizer, mas pode ser outro modelo. Pelo que está escrito, 90% dizem que é o Mário Miniti que já convive. Olha, Beatriz, muitos afirmam que o Mário Miniti não foi só amigo dele, você já me entendeu, né? Quer dizer, que ele teria tido realmente um caso. Até aí, eu acho que você concorda, a obra dele, ele para mim é maravilhoso, se foi A, se foi B, mas, como diz um grande amigo meu, professor Paulo, que foi meu colega da Pan-Americana, tivemos uma escola juntos, brilhante professor, um grande escultor, inclusive. Ele falou, estou falando de conversa de 30 anos atrás, hein? Ele dizia, o Merisi, né? Que ele insistia em falar Merisi, porque Caravaggio é um rótulo. O Merisi se entrega. Quer dizer, me permita, Beatriz, tem autores, inclusive um primo meu já falecido, que tinha a paixão pelo Caravaggio, livros italianos custam fortunas, estão até hoje na biblioteca dele, chamava Giorgio. Se eu falasse em Milão, visitando a casa dele, Giorgio, eu acho que o Caravaggio era meio, Beatriz, eu apanhava, hein? O quê? Isso é maldicência. Não, existe uma ala que eu admiro, que diz que foi tudo invenção, para denegrir a imagem dele, denegri-la mesmo. Acho que é um pouco que nem até o Leonardo da Vinci também. Sim, bom, esse era assumido, né? Esse era assumido, aí já é diferente. O Caravaggio, que se saiba, a personalidade dele era muito mais agressiva, hein? Muito mais agressiva. Isso é uma contradição. Muitos autores dizem, mas como é que um cara que matou alguém... Ou seja, quando era para ser, digamos, mais incisivo, ele era. Porém, muitas obras colocam, né, aquela frase, eu lembro até hoje, mas ele se entrega de mão beijada, porque está na cara. Inclusive, aproveitando, Beatriz, aquele Jesus da ceia de Emaús, sem barba e cabelo meio cacheado, você vê que aquele rostinho tem, né, uma pitada, e para a censura da Contra-Reforma, o outro Jesus valia, né? Sério, barba, inclinado. Né? É verdade. Estou lembrando, ele é maravilhoso. Nos dois trabalhos, ele inverte, ele faz um novo tema, mas ele inverte a diagonal. Eu chamo muito a atenção das diagonais para reforçar a ideia que ele é um maneirista. Sim, mas nossa, é tão maravilhoso que é o pai do barroco, né? Por tabela. Tá bom. Obrigada, muito obrigada. Imagine. Professor. Beatriz, um beijão, um abraço. Até a próxima. Mais alguma pergunta à vontade. Professor, obrigada pela aula, hein? Maravilha. Márcia! Muito, muito, muito obrigado. Maravilhoso. Olha, com o sobrenome que você tem, buonasera, hein? Ardito. Sim, buonasera, tudo Grazie. Agradeço. Muito obrigado. Um abraço, tchau. Um abraço também, igualmente. Parece que tinha uma pergunta, Alexandre. Sim. Professor? Diga. É o Daniel, Sim. tudo bem? Ciardullo, buonasera. Fala, Buonasera. Daniel. O professor, uma dúvida sobre... Você menciona o contexto da Contra-Reforma como sendo um dos principais motivos pelo qual o Caravaggio foi financiado. Sim, a serviço da igreja. Sim. Hoje em dia, o cenário atual é que você vê, por exemplo, na Europa, é que, por exemplo, a Inglaterra tem a igreja da Inglaterra, tem um pouco
as versões reformistas da igreja foram até que tiveram força na Alemanha, até um pouco na França. Mas isso chegou a ser forte também na Itália naquela época? Existe, por exemplo, eu não sei se o calvinista, luterano, eles tinham muita força? Não. Naquele momento, Roma, a Itália, a Península Itálica e a Península Ibérica são o foco da Contra-Reforma católica, sem dúvida. Ali não entrou. Posteriormente, claro, é outra. Quando você fala já em 1800, é outro discurso. Mas 1600, Roma foi católica, apostólica, e foi o berço. Na verdade, como você sabe, como a maioria, tenho certeza, sabe, né? Essa mentalidade nasce no Concílio de Trento. A arte barroca tem o seu berço no Concílio de Trento, que é metade do século XVI. Né? Sem dúvida nenhuma. Foi nesse concílio, garanto a vocês, que decidiram se opor à ideia luterana, à ideia protestante, que as imagens distraem, né? São idolatria. Pelo contrário, a igreja usou o que já usava, a imagem como, né, como maneira de converter, só que a elevou, triplicou tudo o que reformaram de igrejas em Roma e em países católicos, sem contar, tentando fechar essa tua pergunta, sem contar a rígida atitude do Concílio de Viena, do Concílio de Trento, perdão, na censura, né? Índice de livro proibido, e toda obra de arte, antes de ser entregue, você lembra disso numa aula, nós falamos do bodas de aquela Santa Ceia que virou ceia na casa de Levi, tinha que ser entregue. Por isso que vários, não digo muitos, mas vários trabalhos de Michelangelo, Merisi, foram enquadrados, não foram aceitos, e, por sorte, teve alguém que comprou e escondeu. E depois, é o caso da Nossa Senhora, das Irmãs, que foi um escândalo, uma prostituta afogada, que o Rubens foi dono, proprietário desse trabalho. Mas só confirmando, esse clima tenebrista, esse clima dramático, teatral, é parte encomendada mesmo da mentalidade contra-reformista. Nos séculos seguintes, não tenho dúvida que hoje em Roma tem a congregação daqui, deve ter representantes da igreja anglicana, porque tem a comunidade inglesa, né? E em outros países, não. Quer dizer que em Londres ainda tem igreja católica, claro. Como o sul da Alemanha é mais católico, o norte é mais luterano. Não tem mais esse grande contraste. Mas, no caso, então, a Contra-Reforma ela não tentou se expandir artisticamente para esses outros países? Não. Até tentou onde dava. Como a abordagem calvinista, a abordagem luterana, a anglicana nem tanto, né? Mas a luterana e a calvinista negavam realmente, queimavam imagens. Por quê? Porque nas assembleias, na igreja luterana, você não vê imagem. Até hoje, na calvinista, não. É o canto, é a oração, é o pastor, tudo bem? Mas imagens não. Música barroca é outra coisa. A música é outro detalhe. Mas a imagem, repito, a obra de arte foi vista como um deleite e o desvio da atenção. É maravilhosa, mas não serve no momento. Não serve para a doutrina. Quer dizer que, por outro lado, o calvinismo e o luteranismo também agrediram, protestaram por vários motivos, mas também porque a igreja inundava tudo com estátuas, visto até como certa idolatria. Agora, que tentar, naquele momento, tentar se expandir, onde havia uma reação extremamente contrária, aí era, né? Bom, você imagina os conflitos que a reforma e a contra-reforma produziram, mas aí é batalha, aí é guerra mesmo, né? A arte barroca, a meu ver, ficou muito mais concentrada nos países que aderiram à contra-reforma. Portugal, Espanha e Itália, eu falo no geral, né, porque não existia Itália, a Itália com Garibaldi, né, é que concentraram esse tipo de arte.
Interessante. Muito obrigado, professor. Imagine, te encontro na aula, hein? Nós temos aula, nós temos o Picasso, hein? Vamos lá. Giovanni, tem uma pergunta aqui. Infelizmente não está identificada a pessoa que fez. O professor poderia falar da tese do uso de espelhos para transpor com fidelidade as imagens dos modelos nas telas? Sim, um grande artista da pop, de origem inglesa, Hockney, estudou, tem até documentários no Google, vocês acham, que ele estudou a técnica que Caravaggio usaria, a técnica de espelhos para refletir imagens, para ele olhar para o modelo e para o espelho, para ele ter, né, uma postura, para ele conseguir olhar, para ele conseguir enxergar o modelo de vários âmbitos, de vários lados. Essa teoria está em documentário do David Hockney, Hockney com H. Esse documentário é muito interessante e, geralmente, o canal Curta passa. O canal Curta e o canal Arte 1. Às vezes, já algum tempo atrás, eu passei nas dicas que eu mando para a turma. Hockney fez esse estudo e parece que tem um significado o uso dos espelhos, sim, para refletir de várias maneiras, ou ele ter como 2 ou 3 espelhos, ele ter o modelo, ele olha para um lado, olha para o outro, ele tem vários pontos de vista para observação e elaboração da obra. É válida a tese, sim, é válida. Eu até preciso achar, eu acho que eu tenho gravado esse documentário do Hockney. O senhor pode repetir o nome do canal, por favor? Olha, o canal Arte 1 e o canal Curta. São 2 ótimos canais. É que Curta. Canal Curta. Ok. E o Arte 1, canal Curta, National Geographic, um excelente, Smithsonian Channel, tem mais um que eu dou as dicas, que é o H2, History 2. O History Channel 2 é muito bom e é nesses canais que, desculpe, só para não ficar, Márcia, não ficar, tem vários documentários sobre a pop art do Hockney, mas tem um do Hockney que fala dos espelhos de Caravaggio. Costuma frequentar esses canais. Eu até, às vezes, eu mando diariamente para várias pessoas. Se for o caso, um dia posso mandar para você, Márcia, é um prazer. Eu só por favor. Por favor. Se eu tenho o teu endereço no WhatsApp. Né? Ok. Se você mandar você conversa com o meu amigo Alexandre, ele tem meu e-mail. Você fala, olha, eu sou a Márcia Tricino Ardito, meu telefone é esse, eu incluo com prazer e mando diariamente. Daqui a pouco, lá pelas 11 horas, eu mando essas dicas para o dia seguinte. E tem muita coisa de arte, hein? Não é para pedir voto, pelo amor de Deus. É só indicações de programas de história política, mas não é para, olha, compre produtos da Avon ou vote no Lula ou no Bolsonaro, pelo amor de Deus. Deus me livre. Terceira via. Márcia, repito, se você quiser, eu só preciso, ou você me manda pelo e-mail, ou você me telefona, tá? O Alexandre tem meu número, posso passar para você. Professora, aqui é a Jaque, eu passo o telefone dela para você. Hein? Como é que quem falou? Quem falou? A Jaqueline. Ah, tá. Entendi. Jaqueline da Barba. Você me passa pelo WhatsApp? Passo. Muito bem, mas passa com o nome dela para eu lembrar, hein? Bom, pode deixar, olha, Tricino Ardito, não dá para esquecer. Não. Vitória, querida, alguma pergunta? Está com a mão levantada aí, amarela? Vitória e Gláucia estão com a mão levantada. Isso, acho que a Gláucia levantou primeiro. Se a Gláucia quiser falar primeiro. Como quiserem. Primeiro, queria agradecer a aula maravilhosa e perguntar se o senhor não tem um livro escrito, porque são muitas informações assim, precisas. E eu gostaria muito também que fosse incluída no WhatsApp para receber as informações. Olha, Gláucia, eu só preciso do telefone de vocês. Tá? Giovanni?
Eu passo para o Marcos e peço para ele encaminhar. Deixa eu só fazer um... Fala. Pediram para talvez melhore a comunicação aí, para todo mundo ver, se você não compartilhar mais a tela da apresentação. Tá bom. Peraí, então. Assim, acho que todo mundo vê, todo mundo maior. Assim? Assim? Ficou bom, né? Muito bom. Ótimo. Professor, pode encaminhar o telefone para o Marcos, ele passa para o senhor? Para o Marcos Eide? Pode. Sim. Sempre então... Gláucia, sempre colocando o nome. Olha, esse é o telefone da Gláucia Cobeles, tá? Aí eu coloco como o da Márcia, eu ponho no WhatsApp, Vitória, se quiser, por favor. Todos fiquem à vontade. Aí muito obrigada. Olha, essas dicas, tem pessoas aqui que sabem, que estão acompanhando, vão no mínimo para 400 a 500 pessoas, todo dia. Canal Arte 1, canal tal, eu coloco, tal hora passa isso, é interessante, recomendo, isso é bom, isso é mais ou menos. São todos assuntos ligados a documentário. Marcos Eide sabe disso. Opa, ele recebe também. Então, eu só preciso saber, olha, tal telefone é de tal pessoa que estava na palestra, acrescenta no teu WhatsApp que quer receber, que fique claro, Vitória e companhia, por exemplo, são 9 e pouco, nós vamos encerrar daqui a pouco, entre 10 e 11h30, por que tão à noite? São 20 e poucos. Sim, não, mas eu sei, mas eu mando das 10 horas em diante, por quê? Porque eu faço... Não, entendeu, Márcio? Eu pego, porque às vezes você pega uma programação de manhã, Gláucia, ou Vitória, e depois à tarde o canal muda. Aí você manda, já aconteceu, você manda uma dica, fala, pô, mas Giovanni, mas não passou em tal hora. Aí eu vou ver, no dia seguinte, o canal, é raro, mas pode... Então, antes das 11h30 da noite chega, é raro eu mandar, mas chega. Eu sempre muito coloco, obrigada. Vou dicas para o dia seguinte. Como? Muito obrigada. Imagine, é um prazer. E que tenham mais aulas para podermos assistir, né? Mas aí olha, sim, com certeza. O dono do pedaço está na linha, é o professor Alexandre. O dono da espaço é ele. Professor Alexandre, então, por favor, hein? Teresa, buonasera, Teresa. Buonasera, io sono qui dall'inizio, però era tutto chiuso, non volevo disturbarti. Ma figurati. Bravissimo. Grazie. Veramente è stato un sucesso. Eu sei que você é minha fã, Teresa. Grazie. Aliás, Alexandre, depois a gente conversa, seguindo. Se tivermos algum tema antes do Natal que o pessoal goste, podemos divulgar a arte italiana, ou talvez até algum outro artista que... Né? E qualquer hora, Glaucio, a minha ideia é de escrever um pequeno manual, orientações sobre história da arte. Eu ainda vou... Já estou na fila. Olha, o Marcos Eide, que está aqui presente, sabe. Para redigir, precisa de tempo e muita pesquisa. Eu sei que dá para fazer, e precisa achar editora, mas é uma ideia, viu? É uma ideia que... mas o senhor, com relação ao Caravaggio, eu achei fantástico, porque eu sou uma apreciadora dele que roda o mundo. Amigas e amigos, pode falar de Giovanni, vocês falam senhor, eu vou fazer 38, pô. Meu amigo Marcos está com 37, tá? É Marcão? Então... Giovanni, olha... Diga, Teresa. Eu recebo todos os dias as tuas dicas. Sim, olha lá. Todos os dias. Opa! E, olha, eu vejo muitas coisas quando eu posso. Pessoal, eu ponho o horário que o canal manda, hein? Eu sei que às vezes, mas tem um programa às 10 da manhã, eu estou trabalhando. A gente sabe. Às vezes reprisa no mesmo dia. Mas Didio, pelo menos eu indico, né? Diga, Marcos. Posso só Marcos. pedir uma coisa, Didio? Não, algumas pessoas perguntaram se é para enviar o contato para mim, para repassar para você. Não é bem isso, gente. É que alguns convidados aqui na palestra... Isso, esses foi ele que divulgou. Esses convidados podem enviar para mim, que eu repasso para o Giovanni. Agora, os outros eu não conheço, desculpe. Aí é por conta do Alexandre e do Didio. Tá certo.
Vamos fazer da melhor maneira, né? Porque Ok. Giovanni. Diga, Vitória. Giovanni, boa noite. Eu também queria agradecer pela aula. Eu fiquei, muito obrigado. Eu que agradeço a tua paciência. Muito rico. Eu queria entender melhor sobre isso de Cristo, da figura de Cristo não ser representado como um protagonista, né? Você falou isso do maneirismo e tudo mais, e eu já tinha visto aquela obra Vocação de São Mateus. Isso. Vitória, não tenho muito tempo, por causa do próprio do horário Zoom que o Alexandre usa. Veja, pode usar, Giovanni, pode responder com calma, fique tranquilo. Se nós falássemos de Renascimento 1400, a forma tectônica, a composição baseada no triângulo, então você tem, não tenho como mostrar agora, você tem na obra, estou falando pintura, seja uma pintura a fresco na parede, uma pintura gema de ovo, na tela, óleo, tudo bem. Você tem o eixo da composição, que divide o trabalho em duas partes. No eixo da composição, nessa linha de eixo, geralmente, estou falando de um trabalho religioso, ou de um trabalho, Vitória, onde o artista queira dar ênfase àquela figura. Jesus, evidentemente, é a ênfase. Então, João Batista está do lado batizando. Jesus está, né, reto, colocado no centro da composição. Muito bem. Perdão. Se nós olharmos da cabeça dele geralmente é uma forma, seja ele no batismo, seja o presépio, seja na atividade, há uma forma triangular, que é comentada como se fosse a busca do equilíbrio da composição. Você não tem, por exemplo, que o maneirismo e o barroco. O barroco é teatral, todo mundo se movimenta. Você viu aquela morte de São Mateus, o coroinha gritando, o outro sai. Quer dizer, a composição clássica é abandonada. Por isso que em muitos trabalhos do próprio Veronese, do próprio Caravaggio, né, a figura central, o tema, vamos dizer, ceia na casa de Simão Fariseu. É um tema onde Jesus vai jantar. Quando você pega esse tema feito no Renascimento clássico, que é o 1400, certo? 99% tem uma mesa, tem convidados, e Jesus está, como Leonardo da Vinci fez, no centro. Toda a perspectiva parte da cabeça dele. Então, é uma posição de importância. Quer dizer que no maneirismo ele perde? Não, ele é importante, mas ele não é o eixo da composição. Curiosamente, a figura dele está ou para a esquerda ou para a direita. No batismo, por exemplo, do próprio Veronese ou do próprio maneirismo, ele já não aparece no centro. Ele se desloca, ele se inclina. A composição começa a ganhar um ritmo, vamos chamar assim, onde as diagonais imperam. Claro que existe uma linha imaginária de centro, mas naquela boda de Emaús, Jesus está no centro, mas você vê que a composição tem uma diagonal que guia o teu olhar. Em outros casos, o Jesus é importante, repito, mas não está em primeiro plano. Naquele famoso do Veronese, que era a ceia na casa de Levi, o autor está na frente, um quarteto, na bodas de Canaã, um quarteto de cordas está em primeiro plano e Jesus está lá atrás, mesmo estando no eixo da composição. É uma questão de composição, não de importância de imagem. Só para fechar, lembra na vocação de São Mateus, que Jesus mal tem uma auréola, no cantinho Pedro está na frente e ele só aponta. Isso é uma característica do maneirismo. Jesus é importante, ora se é, claro, mas o importante sou eu. A luz vai na cara do Mateus e o rapaz contando a moeda. Jesus está à direita. O mesmo tema, em 1400, Jesus estaria no centro dizendo, Mateus, eu quero que você me siga. Mateus estaria num canto. Mateus é quase a peça mais importante da composição. Mais ou menos, Vitória, consegui? Espero. Sim, nossa,
Eu achei isso muito interessante, assim, porque Lindo. realmente nas composições clássicas é bem diferente, né? Claro, Jesus claro. tem Queria- um foco maior, e parece que no maneirismo é mais a cena Sim, em si, exato. os outros personagens, e foi muito bom. Muito É obrigada. como, se um dia der certo, a gente faz um encontro sobre, né, a composição pictórica durante os séculos. No românico é uma coisa, né, no gótico, por exemplo, e vai. Eu falo a composição né, do campo visual. Já surgiu uma ideia, olha aí. Surgiu, tem tantas. É que precisamos ver que dezembro é um mês complicado, né? Eu tô batalhando com os vestibulares, que eu estou ficando doido. Daqui a pouco é a FUVEST e o Enem. Mas vamos, é só questão de conversar. Nós siamo sempre in ordine, siamo capito? sempre insieme, va bene? Va benissimo. Alexandre, você que manda. Tem mais alguma pergunta, por favor? Eu acho que agora acabou, Giovanni. Pelo menos não nessa parte aqui do chat não tem ninguém. Ninguém levantou mais a mãozinha. Deu um bom... Hoje, pessoal, aderiu mesmo. Agradeço mais uma vez o tivemos Marcos quase Reis, 70 pessoas. Márcia, estou esperando aí alguns números de telefone. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. A tutti voi. Grazie. Italiano, Boa noite. o espaço Teresa, nos italiano é que falamos, hein? agradece a tua presença. Eu agradeço a todos vocês. Obrigado. Obrigada, boa Obrigado. noite. Buonasera. 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 Agora já é boa noite, hein? Agora já é boa noite. Tchau, gente. Buona Até notte. mais. Até a próxima. Tchau. Boa noite, Didio.